Nosso colega Leandro está aí, nossa colega Sucena está aí. Quer falar alguma coisa, Sucena? Olá, boa noite, quero sim. Mas se tiver... Ai, tô meio cega hoje. Queria deixar a sala... Vou deixar mais um pouquinho, presidente, a sala encher, que é um assunto meio problemático e polêmico, que aí a gente já fala e todo mundo escuta, para depois não ter que falar de novo, pode ser? Combinado. Tá bom. Leandro, tem alguma notícia, Leandro? Boa noite, presidente Veraldo. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite a todos da mesa. Sim, presidente Veraldo, sempre alguma coisa que vai acrescentar aí para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Mas antes de mais nada, eu queria lhe agradecer lá pelo cedimento lá do espaço, na nossa palestra lá sobre a reforma tributária, dos impactos lá do PLP 68/2024. Então, eu queria lhe agradecer pela liberação do espaço para a gente desenvolver junto com os participantes. Queria agradecer o Wesley, que deixou tudo pronto lá para que o evento acontecesse, deixou realmente sem nada a desejar, deixou todo o equipamento pronto, e todo o corpo do sindicato que nos atendeu com toda a presteza, com toda a educação. Então, queria lhe agradecer antes de mais nada. Bem, presidente, assim, até uma consultoria que a gente teve semana passada, e eu estava verificando, eu achei algo muito perigoso sobre a dedução de materiais da base de cálculo do ISS. Então, houve uma decisão recente da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça a respeito da dedução de materiais da base de cálculo do ISS, para aqueles subitens de serviço 7.02 e 7.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. Então, ocorre que nessa decisão da segunda turma do STJ, foi decidido que essa dedução da base de cálculo do ISS, esses materiais, são só os materiais que são produzidos vamos dizer aqui, pela construtora, né? Só os materiais produzidos pela construtora, e além de produzidos pela construtora, além de produzidos, tem que ter sido produzidos fora do canteiro de obra. Então, não pode ser no canteiro de obra, né? Tem que ser produzido e não pode ser adquirido de terceiros. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque, veja bem, e aí eu estou falando no segmento de construção civil, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a empresa ela tem um segmento, ela desenvolve, eu vou dar um exemplo aqui, instalação elétrica. Então, às vezes ela desenvolve um trabalho de instalação elétrica, para prestação de serviço de instalação elétrica, que está no segmento de construção civil. Então, não necessariamente precisa ser naquele sistema de uma obra, mas pelo simples fato, se numa instalação elétrica ela fornecer material, ela pode deduzir o material da base de cálculo do ISS, só que tem condicionantes para isso. Então, o que acontece? Nessa decisão da segunda turma do STJ, ela falou o seguinte: olha, pode deduzir os materiais, mas só os produzidos pela prestadora de serviço e produzidos fora do canteiro de obra. Significa dizer que se essa empresa, ela, por exemplo, for numa loja de material de construção e comprar esse material da loja de material de construção, ela não vai poder deduzir da base de cálculo do ISS. Então, suponhamos que o documento fiscal, vamos supor que é um valor aí de 300 mil no documento fiscal. A base de cálculo do ISS é 300 mil. E aí isso afeta também, se for caso de retenção do ISS, o contratante que contratou aí, o contratado que seria a construtora, tem que ficar atento para reter o ISS total também, não deduzir esses materiais. E aí vem um perigo maior. Eu estava analisando, examinando o regulamento do município de Goiânia, o decreto municipal e tanto também a lei complementar, que é o Código Tributário Municipal. Todos dois traz em seu texto, eles não traz com clareza e objetividade essa dedução desses materiais. Então, pelo texto, tanto do decreto como do Código Tributário Municipal de Goiânia, ele fala material fornecido. Aí tem que tomar cuidado, porque esse material fornecido pode levar a quem está assessorando uma empresa desse porte querer deduzir um material adquirido de uma loja de material de construção.
E aí vai estar deduzindo de forma equivocada e vai causar um passivo aí, um passivo em potencial com o município de Goiânia. A presidente Sucena está aí, eu não sei se ela lembra, lá no CONA Fiscal do ano passado, teve um convidado da prefeitura e eu havia tocado nesse assunto lá. Falei, olha, é interessante que a redação do município de Goiânia, tanto no tocante ao decreto como no Código Tributário, na lei complementar, elas sejam adaptadas, né? Elas sejam adaptadas. Só que naquela época, a gente tinha só a decisão da primeira turma do STJ. Agora não, agora já teve a decisão da segunda turma. Então, e o que eu sugiro? Sugiro para quem assessora empresas que estão no segmento de construção civil, e não necessariamente tem que ser uma construtora, por exemplo, estou citando aqui o exemplo de uma empresa que presta serviço de instalação elétrica com fornecimento de material. Se tiver deduzindo materiais, e se esse material ele for adquirido, por exemplo, de uma loja de material de construção, eu sugiro protocolar um requerimento na prefeitura questionando essa dedução do ISS. É fato que o mais interessante seria a redação do município de Goiânia ser adaptada ao que prevê na Lei Complementar 116 de 2003, que aí tem clareza e objetividade lá. Por quê? Principalmente se o contribuinte estiver deduzindo material que ele está adquirindo de terceiros, e lógico que isso é denunciado pela nota fiscal de venda, né? Porque essa empresa ela vai ter que emitir uma nota fiscal de venda, porque os materiais são sujeitos ao ICMS, não é sujeito ao ISS. Então, tem a nota de serviço, né, que é a mão de obra, e tem a nota dos materiais. Então, o que acontece? Essa nota fiscal, se ela vai entregar ao prestador se tiver adquirido de quem? De uma loja de material de construção. Agora, se for fabricado por essa prestadora de serviço, que também tem que emitir uma nota fiscal de ICMS, porque o produto é sujeito ao ICMS, aí tudo bem. Mas, de qualquer forma, como o dispositivo no regulamento ele não está claro, ele não está objetivo, ele não traz clareza na leitura, na interpretação, é interessante que se faça um requerimento junto ao município de Goiânia para verificar a tratativa. Porque isso aí, 5 anos deduzindo o material da base de cálculo do ISS, e de repente tiver uma autuação, um passivo, geraria um passivo considerável. Então, para quem assessora. Sim. Mas esse fato é 99.999, eu acho que é 100%, eu acho que nem 99%, 100% usa o critério, certo, do que você está falando. Eu acho um absurdo, certo, a prefeitura querer tributar materiais, certo, aplicados na obra, certo? Eu acho um absurdo, certo? Eu acho que se as empresas entrar, vai ganhar lá no Supremo tranquilamente, certo? Porque o material aplicado não é o serviço prestado, certo? Então, o senhor está falando aí que uma construtora ela vai ter que pagar o ISS sobre o total da construção, certo? Não é bem assim, não, né? Sim, presidente. Na verdade, não é que não pode deduzir. Pode deduzir, mas tem uma condição. Qual que é a condição? Que os materiais eles sejam produzidos. Então, essa construtora ela tem que produzir e tem que ser fora do canteiro de obra. Significa dizer que se eu comprar de uma loja de material de construção, ela ficou de fora. Esse que eu comprei da loja de material de construção, eu não posso deduzir. Everaldo, você está mudo. O que você falou, né? É assim, presidente. Que pode deduzir os materiais da base de cálculo do ISS? Pode deduzir. A questão é a condicionante, que é o quê? Essa empresa, e aí não necessariamente precisa ser uma construtora, tá? Pode ser, como eu dei um exemplo aqui, pode ser uma empresa que explora atividade de instalação elétrica, por exemplo. Instalação elétrica, ela está no segmento lá de construção civil, ela está no subitem 7.02 e 7.05. Concordo, Leandro. Mas Sim. Acontece, Leandro, que isso aí é 100% que usa isso. O material aplicado não entra na base para o ISS. O material aplicado não é
não é serviço prestado, é um material aplicado à construção. Então, o que você está falando aí é que se a construtora não produz no mercado, um prédio de 200, de 50 andares, ele vai ter que pagar o ISS sobre todo o material aplicado, porque lá o material aplicado é quanto por cento, certo? Não é bem assim, não. Eu acho que se eles entrarem na justiça, vão ganhar tranquilamente. Sim, não, veja bem. A decisão é da segunda turma do STJ. A decisão é da segunda turma do STJ. É absurdo aí. Aí, mas só que acontece, deduzir pode. A questão é o seguinte: o material que pode ser deduzido é desde que a prestadora de serviço fabrique ele, produza. Não, quer dizer que a construtora não pode comprar de ninguém, certo? Tem que ser ela fabricar, certo? Comprar ela pode, mas ela não vai poder deduzir. Pois é, isso aí. Eu acho um absurdo essa coisa dessa. Se esse Supremo deve estar doidinho da vida lá, certo? Sei lá, porque não tem cabimento uma coisa dessa, certo? E só para você ter uma ideia, no regulamento do município de Goiás, ele até traz no artigo 196, parágrafo 2º, inciso 4, ele até traz uma exclusão, que não se encaixa nos materiais, que pode ser deduzido no ISS, os adquiridos para a formação de estoque. Só que ele não é uma linguagem clara. Quando ele fala os adquiridos para a formação de estoque, eu posso adquirir até de uma filial minha. Então, não está claro. Então, para quem está deduzido, para quem está comprando material de loja de material de construção e está deduzindo, eu sugiro protocolar um requerimento para certificar o entendimento do município. Bem, Leandro, alguém quer falar sobre esse assunto? Alguém quer falar? Ficou só eu testando o Leandro aí. Vanildo, o que você acha, Vanildo? Eu vou provocar. Vanildo, o que você acha? Boa noite para todo mundo. Seu Veraldo, a respeito desse assunto, eu, pela verdade, não acho nada, porque essas questões de justiça atualmente no Brasil, esses caras mudam de opinião da noite pro dia, viu? Eles não respeitam nem as leis dele. Eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer de uma decisão lá do STF que estava passando ao vivo, né? Aquelas sessões dele. Eu lembro até hoje que esse que hoje é presidente, o Barroso, ele estava votando lá um tal do embargo, que era da época do mensalão. Aí tinha uma parte lá eles usaram como base legal o regimento interno do STF. E o próprio regimento tinha um artigo lá, acho que era um inciso, era um parágrafo, que derrubava 100% por terra a tese dele. Só que o que ele fez na hora que ele foi ler a legislação que embasou o voto, isso aqui eu não concordo. Pulou por debaixo, simplesmente pulou, que disse que ele não concorda com aquilo, que derrubava a tese dele e pronto. No fim foi voto ganho, foi o que começou a derrubar aquele negócio do mensalão. Então, esperar qualquer coisa de justiça, a gente tomar a decisão, a gente está no pau da goiaba. Antônio Rodrigues. Antônio, liga o seu microfone. Antônio, você levantou a mão? Antônio, você levantou a mão? Acho que ele não está nem lá, Everaldo. Não está nem lá. Mas eu vou dar uma provocada aí. O Antônio está aqui, levantou a mão. Mas, Sucena, o que você acha, Sucena? Presidente, eu estou igual o Vanildo. A gente nem pode dar muita opinião, porque o Leandro, realmente, ele questionou o secretário executivo de Finanças sobre esse assunto e o cara, na hora, saiu pela tangente. Então, vamos ter que aguardar para ver. Mas é um absurdo. Eu acho um absurdo, certo? Querer tributar sobre material aplicado. Eu acho que é absurdo. Zé Alves. Quiseram responder essas avaliações. Meu presidente. Como os colegas já falaram aí, né? Essa aí é a insegurança jurídica que a gente está vivendo hoje em dia, né? É um absurdo, total absurdo. É descabido. Concordo com o senhor inteiramente. Mas, como o nosso nobre colega expôs aí, né? É um risco que a gente tem que acabar compartilhando com o cliente agora, que pode ter essa ótica aí, o fisco, e acabar
tendo passivo mesmo, né? É um absurdo. Né? Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Vanildo, fala. Severaldo, dependendo do porte da empresa, ele tem que ter hoje em dia um bom corpo jurídico, seja da área trabalhista, civil, tributária, porque senão tá no, volta a falar, no pau da goiaba, porque essa questão de justiça hoje em dia, meu Deus do céu, não tem mais nada, negócio de, eu esqueci a palavra agora, que a justiça vai constituir, é jurisprudência. Hoje em dia, jurisprudência, isso é na lata do lixo. Esses pessoal da justiça não seguem nem a súmula vinculante do STF, aquelas decisão lá que diz que é recurso repetitivo que existe no STF lá, que diz que vale para todas as instâncias, não segue. Eu lembro que antigamente tinha uns parecer da Receita que isso durava anos, aquele entendimento da Receita Federal. Hoje em dia, esses caras mudam da noite para o dia os entendimentos dele. Trocou lá acho que o secretário da Receita mudou o entendimento da Receita Federal para determinado assunto, aí sai COSIT, aí baixa COSIT todo santo dia. A gente, não, só acompanhar isso, você vai ficar doido. Então, assim, dependendo do posto do cliente, tem que ter um bom corpo jurídico. Não tem contador que acompanha isso, viu? Antônio, fala. Na própria nota da prefeitura, já vem, quando você tira no 43, 42, automaticamente já sai os 40 de material e 60 de mão de obra. Eu já estive lá e está valendo. Ué. E eles não mudam. Ué. Ele lá na concessão de mão de obra, eles colocam o material aplicado e a incidência, né? E não precisa provar, não. Quer dizer, você guarda lá, onde for fiscalizado, pronto. Eu estive lá na prefeitura, eles não mudam, que eu queria uma nota que é só serviço, não. Continua desse jeito, porque estava errado o anterior. Tá, beleza, boa explicação. Zé Alves. Meu presidente, eu quero perguntar para o Leandro aí sobre esse entendimento do STJ que ele está falando, se é sobre o informativo 796, ele fala aqui na base de cálculo de serviço de concretagem. Será que não... Foi o que eu encontrei, né? É o 796, Leandro? Sim, é o 796 que o STJ utilizou aí como recurso geral, aí, repetição geral. Pois é, e esse 796, você viu que ele fala sobre serviço de concretagem? Sim, mas só que isso aí é para toda a base de cálculo do SS, né? Isso é para todo subitem de serviço que tiver no 7.02 e 7.05. De serviço de concretagem, né? Hã? Não. Não. Não? Não. Porque não. o serviço de concretagem eu já entendo um pouco sobre porque ele fala que o material tem que ser produzido, né? Quando você fala 7.02, é bem mais abrangente. Agora, esse serviço de concretagem. Esse 7.02 você pegou da onde, Leandro? Só para eu poder inteirar. 7.02 é o subitem da lista de serviço, da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Mas esse mesmo esse informativo 796, 769, ele fala desses subitens? Como você chegou nesse... Fala também. Ah, é? Zé, pra você ter ideia, eu pergunto, o serviço de concretagem, que serviço é aplicado? Ali parece que é uma industrialização. Pega o cimento, coloca lá, transforma no concreto. É uma industrialização. E a única coisa que o ser humano faz é dirigir o caminhão só, não é não? Então, eu não conheço muito o negócio, né, presidente? Então, assim, eu estou imaginando aqui algumas coisas que ele teria abatido, esse serviço de concretagem teria abatido na nota fatura, para poder deduzir o imposto dele, o que seria, né? Acaba que eu também não consigo visualizar isso aqui, porque eu não conheço esse serviço, né? Mas faz sentido um pouco essa questão do produzido fora do local da obra sendo serviço de concretagem. Para mim, agora a construção civil já não faz tanto, sabe, presidente? É isso que eu queria abrir para os colegas que eu encontrei aqui. Alguém mais quer só tocar nesse assunto? Vai mais não, né? Então, agora você pode falar, né, Sucena? Sobre o seu assunto, Sucena. Eu, presidente? Vamos lá. O Otávio está na linha aí, gente? O Otávio está na linha aí? Quê? O Otávio está na sala? Ah.
Eu vi Que ele aqui. acontece? Aí saiu novo já? Otávio, saiu, Otávio? Ah, não, saiu. É. Ele entrou e saiu. Hoje ele me mandou uma correspondência de um sindicato lá de Lusiânia. Um sindicato que estava mandando carta, e no último parágrafo da cartinha dele, vou pegar aqui para ler para vocês. Ele meio que denigre nós, como sempre, né? Faz parte desse povo. Aí ele fala assim, ó. Sindicato do Comércio, Sindicato dos Empregados do Comércio da região do entorno 10. Aí ele fala assim, no último parágrafo. Temos conhecimento que algumas contabilidades têm várias empresas, mas só fazem o desconto dessas empresas, não fazem o desconto, causando prejuízo para o sindicato. Pedimos que as contabilidades respeitem o que determinam a Justiça, o STF, e as recomendações do MPT, e façam os devidos descontos e repasse aos sindicatos. Como esse assunto é um assunto chato, polêmico, o Otávio me mandou e a gente está vendo muita movimentação. Eu falei, Otávio, simples de resolver. Eu vou na reunião hoje, à noite, vou falar com o senhor Everaldo, vou falar com o presidente do SESCOM, e a gente pode fazer uma nota em conjunto, CRC, SESCOM, sindicatos contabilistas, assinarmos e falar qual é o papel do trabalho das empresas, que nós, contadores, não temos nem obrigação de forçar, de falar que sim, nem que não. A gente cumpre a convenção, e que se, porventura, houvesse mais algum manifesto a esse respeito, nós vamos entrar com uma ação no Ministério Público do Trabalho, denunciando os sindicatos. Hoje, infelizmente, é a única forma que eu vejo da gente proteger o nosso serviço. Agora, tem gente que faz errado? Tem gente que faz certo. Aí agora a decisão Pode nossa. fazer que eu assino, certo? Tranquilamente. Para começar, falar para ele aprender que não é mais contabilista, certo? É profissional. Eu vou conversar com o presidente do SESCOM, e Tranquilo. vou falar com o Henrique também, e aí a gente manda aí para vocês, para ver se a gente cessa isso, e a gente manda também o comunicado lá para o Ministério do Trabalho. Agora, lembrando que, se for obrigatório, né, presidente Everaldo? E tem uma Tranquilo. convenção que tem pegadinha, e o contador não fizer, ele acaba sendo responsável se tiver denúncia. É isso. Zé Alves. Eu sou aqui de Lusiânia, presidente Sucena, não sei se vocês sabem, hein? Eu atuo aqui na cidade de Lusiânia. Conheço bem esse sindicato, eles são bem difíceis. Esse tema aí está sendo agora matéria de julgamento no STF, porque a reforma trabalhista tinha garantido o direito de oposição dos empregados. Então, na verdade, a reforma trabalhista fala que tem que ter uma autorização do empregado para poder descontar. Então, não é nem antes que tinha que se opor e passou por esse período de que tem que ter uma autorização para poder descontar do salário deles. E agora, com esse, sempre falar de política, mas falando, esse governo agora ele é um pouco mais sindicalista, abriu esse precedente aí, eles estão reconhecendo que a convenção tem poder. A nota do Ministério Público do Trabalho é que desconte na folha de pagamento e deixe que o empregado vá lá para o sindicato não ficar na mão refém da empresa. Eles querem, o sindicato quer que o próprio assistido, né, o próprio empregado que ele representa, que vai lá e faça essa manifestação, ou faça no prazo de 10 dias. E aí tem até uma nota do Supremo falando que todas as convenções têm que garantir o direito de oposição, como se isso fosse suficiente para o empregado ir lá e pegar o dinheiro de volta. Mas está todo nessa celeuma aí de o que é e o que não é, entre reforma trabalhista e tá essa bagunça, né? Mas eu acho importante, talvez, uma atitude enérgica, como a Sucena sugeriu aí, de falar que os contadores estão de olho. Agora, Sucena, só uma curiosidade aqui, porque o Ministério Público do Trabalho, que toma conta, pelo que eu vejo aqui, né, por Lusiânia ser em torno de Brasília, acaba que o Ministério do Trabalho de Goiânia não toma conta do sindicato daqui, é o que eu vejo, né? E também o Ministério Público, é como se a jurisdição nossa aqui fosse de Brasília. Então, talvez eu estou te falando isso, porque talvez é melhor você direcionar isso para o Ministério Público de Brasília, porque é ele que regula esse entorno de Brasília, para que tenha mais efeito, tá? Eu vou falar na Superintendência Regional do Trabalho, porque realmente, mesmo sendo DF, mesmo sendo Goiás,
Tem algumas que eles não atuam mesmo, não, mas a gente manda. Eu acho que a gente só tem que nos pronunciar, porque também nós não vamos levar chinelada à toa. Vanildo, Deixa eu dar meu pitaco, minha opinião. Eu acho o seguinte, assim, se um sindicato está questionando os contadores por determinada coisa, primeiro, ele tem que notificar o conselho de classe para poder o conselho fiscalizar esses profissionais se eles estão fazendo alguma coisa que está em desacordo com a profissão do contador, contabilista. Então, assim, o contador em si, nessa parte, principalmente relacionada à folha de pagamento, departamento pessoal, não cabe a ele tomar nenhuma decisão, nada disso. O contador não tem que estar dizendo para o empregado fazer cartinha ou não de oposição, se deve entregar na empresa ou no sindicato. O contador tem que orientar o seu cliente. Ó, as cláusulas da convenção diz isso, isso. Isso aqui está meio complexo. Assim, eu não senti muita segurança em te orientar. É bom a gente procurar uma orientação de um jurista, porque ele sim que vai dar uma orientação, porque se der problema depois, isso vai parar na justiça. Então, um jurista é a melhor pessoa para orientar o que proceder aqui de acordo com a cláusula dessa convenção. Eu acho que isso aqui não deve ser assim, mas é bom consultar um jurista. A gente, contador, a gente tem que se limitar até onde a gente vai. Eu sei que tem muitos colegas que às vezes querem ajudar os clientes, mas passa do ponto. Eu sei que tem muito colega também, às vezes, querendo orientar empregado, que ele tem que entregar uma carta para a empresa e não fazer oposição no sindicato, basta fazer de próprio punho e entregar para o empregador. Eu creio que isso não é a função de um contador, ou seja, nem o próprio STF decidiu em que ponto é essa oposição, se é perante a empresa ou perante o sindicato. Então, por exemplo, meu entendimento é, se o STF disse que a reforma trabalhista não vale para a contribuição assistencial, que é aquela definida em convenção discutida com o sindicato laboral e patronal, então, se ele disse que tem que ter oposição, garantido direito de oposição, eu entendo que era como era antes da reforma, ou seja, como era direito de oposição? Não era na empresa. O empregado tinha que levar a cartinha no sindicato, depois do desconto feito no holerite dele, o sindicato que teria que reembolsar para ele o dinheiro, depois que a empresa paga a guia. Eu entendo que seja isso, porque assim, não está criando coisa nova. Agora quero discutir essa coisa. Quando é que é a oposição? Se é antes do desconto ou depois? Tem que ser no sindicato ou perante a empresa? Isso é coisa da justiça que tem que decidir. O contador não tem que se meter nisso, nem dizer para o cliente que é A mais B primeiro. Eu entendo que é igual era antes da reforma trabalhista. alguém mais quer discutir sobre esse assunto? Ah, Sucena, pode falar. Vanildo, concordo plenamente, acho que você foi muito feliz nas suas palavras. Só que, infelizmente, a maioria dos profissionais não comporta assim. O que eu tenho denúncia de sindicatos que foi lá conversar comigo e me mostrou áudio, e-mail de contador falando para a empresa: não precisa seguir a convenção, não. Eles são um bando de merda. O sindicato não faz nada, não. O sindicato está acabado. Cobrando. Eu cobro tanto para fazer carta de oposição, mandando modelo. Então, assim, as pessoas, os profissionais, eles acabam tomando para si uma situação que não é deles, porque eu fico pensando, nós estamos aqui tudo entre contador, sindicato, nós estamos em reunião de sindicato, certo? Então, existe sindicatos que prestam serviço, existe sindicatos fantasmas, cada um dentro da sua categoria e age dentro ali do seu meio. Então, assim, é muito difícil. Eu até relutei muito para chegar nessa situação, porque eu sou sindicalista, eu sou funcionário do sindicato, e eu sei da importância que tem um sindicato. Mas, assim, os contadores perderam a noção das coisas. E o trem tá tão feio. Vou contar um relato que aconteceu comigo, viu, seu Everaldo? Todo mundo sabe que eu trabalho no Sescom e a gente vende certificado digital. Um cliente de um contador foi fazer um certificado digital e a gente precisava do contrato consolidado. O que é um contrato consolidado? Onde se repete todas as cláusulas. O contrato não estava consolidado, o agente de validação foi falar com o contador que o contrato não estava consolidado. Ele só colocou aquela cláusula assim, esse contrato está consolidado, mas não redigiu as cláusulas. E aí o agente falou que não passou. Ele está gravado. Ele chamou o agente de viado, de mulherzinha, mandou o agente tomar naquele lugar. E se identificou como contador e deu o nome da contabilidade e falou ainda para o agente: pode vir para cima de mim que eu vou para cima de você. A que ponto chegamos? E assim, eu estou comentando para vocês porque eu estou nos grupos.
Eu mando para vocês aqui, eu compartilho os áudios que eu escuto, que as pessoas têm coragem de me mandar para mim, que faço o mundo e o fundo para atender uma solicitação. Para mim, xingando o CRC, acabando. Então eu falo assim, a gente tem que olhar os dois lados, porque a nossa profissão realmente, a gente está precisando, alguns profissionais aí, está precisando de ter alguns corretivos também. Fala, Só Vanildo. isso. Eu entendo que essa questão tem muita gente que eu vejo muito, participo de muitos grupos, tem colega que quer coisa política envolver com negócio de profissão, a governo, não sei de quê. Ó, primeiro ponto, o Ministério Público do Trabalho dificilmente vai punir um sindicato por causa disso aí. Eu vi esse documento lá no grupo, eu não sei se aquilo lá foi enviado para um contador, para um colega, para ele mesmo, ou se aquilo lá é do site do sindicato, um comunicado que colocou no site, porque se for no site, lá não vale de nada, deixa ele pôr no site dele o que ele quiser. Contador tem nem que olhar para isso. Agora, se um contador recebeu em correspondência aquele comunicado lá para ele, endereçado para ele pode acionar o CRC, para o CRC ir lá, ó, isso aqui, ó, você não pode fazer isso, porque o contador, ele não é empresa. Quem é o patrão do empregado é a empresa, o contador é um prestador de serviço. Se você tem provas de que o contador está aliciando os empregados, falando para não fazer desconto, orientando para fazer cartinha na empresa e não levar no sindicato, o sindicato entende que tem que ser levado no sindicato, aí sim você tem as provas e me apresenta, porque eu sou conselho de classe e vou fiscalizar esse profissional. Agora, se for só um comunicado no site, acho que até perca de tempo ir atrás disso, porque o Ministério Público do Trabalho não vai fazer nada. Eu vejo até cláusulas que seria totalmente fora da lei na convenção, já foi denunciado para o Ministério Público do Trabalho, não deu em nada. Então, esse pessoal aí é totalmente sindicalista, voltado para a área do empregado, desde que não seja descontar a contribuição sindical, aí o empregado, eles não está defendendo o empregado mais não, aí não está do lado do mais fraco não, aí é do lado dos sindicatos. Fora isso, é o lado do trabalhador, que eles olham sempre, o lado do empregador é o último, do último, do último. Tá. Ô, Leandro, tem mais alguma coisa, Leandro? Tem sim, presidente. Tem algumas situações aí em relação à reforma tributária, né? Aos projetos de lei complementar, e só fazendo um adendo ali, fazendo um acréscimo aqui na palavra anterior, o Anilton está falando que não dá para confiar muito, que a insegurança jurídica é grande. Eu não gosto de polemizar muito, porque senão a gente toma muito tempo. Mas, Vanilton, só para você ter uma ideia, na repetição de indébito, ou seja, quando uma empresa ali, o contribuinte pagou indevido um tributo, você realiza um processo de recuperação ali desse tributo, de restituição desse tributo, e ele vem corrigido com a taxa Selic. Então, só para você ter uma ideia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que nessa situação, nesse cenário, a taxa Selic ela tem natureza indenizatória. Portanto, ela não tributa nem imposto de renda nem contribuição social. A taxa Selic que atualiza esse indébito tributário, ou seja, pagamento indevido, seja lá por qual motivo for. Agora, o STJ já decidiu que essa mesma taxa Selic, nesse mesmo cenário de pagamento de imposto devido, ele se enquadra no conceito de receita e, portanto, o PIS e o COFINS é tributado. Então, para você ver que é desarrazoado a tomada de decisão do STJ. Então, você veja bem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é natureza indenizatória essa Selic, no recebimento de um tributo pago indevidamente. E já o STJ falou, não, o PIS e COFINS vai ter que tributar nessa situação porque ele enquadra no conceito de receita. Ele compõe o patrimônio, ele faz acréscimo ao patrimônio da empresa. Então, é o seguinte, não se busca lógica em legislação tributária. Uma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo, e a gente já está mais de 15 anos na área. Não tem lógica na legislação tributária. Se você for procurar lógica, você erra. Você vai ser levado ao erro. Mas, presidente, sim, nós estamos observando que está uma tendência, está tendo uma escalada aí, para o ponto de chegar a tributar lucro, que hoje é isento de imposto de renda e da contribuição social previdenciária. E por que a gente está falando isso? No projeto de lei complementar 108 de 2024, existe uma propositura para quê? Para que a distribuição desproporcional de lucros seja tributada pelo ITCMD.
tá? Com a justificativa de que essa distribuição desproporcional de lucros tem natureza de doação. Então, já há uma invasão de competência do tributo, porque a competência do TCMD é estadual, então já há uma invasão de competência, e há uma inconstitucionalidade também, porque não é uma doação. A distribuição desproporcional de lucros, na nossa avaliação, é um ato negocial. Mas, se o projeto de lei complementar 108/2024 for aprovado, voltar do Senado dessa forma, e for aprovado e for editada uma lei complementar, aí as empresas já vão ter que se preparar, porque quem trabalha no cenário de distribuição desproporcional de lucros, administrativamente, não vai ter êxito. Então, se for significante esse planejamento tributário na distribuição desproporcional de lucros, vai ter que acionar o judiciário para poder continuar com esse planejamento. Então, no projeto de lei complementar 108/2024, nós já identificamos essa situação. Aí em seguida, vem uma outra situação que tem praticamente o mesmo racional. Incidência do IBS e CBS na distribuição de dividendos in natura. Então, o que a gente está concluindo? Está tendo uma escalada para chegar ao ponto de tributar lucros no Brasil. Porque está escalando. Primeiro, a intenção é tributar com ITCMD, né? Quando for a distribuição desproporcional. E eles falam, logicamente, sem justificativa negocial, né? Só que é um ato negocial. O sócio entra com outro sócio na mesa e, por alguns motivos ali do dia a dia da empresa, um sócio ele se debruça mais, ele prospecta mais clientes, ele traz um resultado maior para a empresa e, em acordo e com previsão em contrato, existe ali uma distribuição desproporcional de lucro. Mas essa justificativa que o executivo quer é quase que uma subjetividade. Então, já estão visando já essa tributação, vai aumentar a carga tributária, porque nem toda empresa vai ter porte, vai ter estrutura para discutir isso judicialmente, vai inviabilizar o planejamento junto aos sócios, né? E, paralelo a isso, a incidência do IBS da CBS sobre a tributação de dividendos in natura, ou seja, eu distribuo ali dividendos em forma de um bem, não em dinheiro. Eu dei um veículo para o sócio. Então, esse veículo para o sócio, ele vai ser tributado pelo IBS e CBS, agora, desde que ele tenha sido também, a empresa tomou crédito na hora que adquiriu esse veículo. Tem que ter tomado crédito, né? Então, se a empresa adquiriu por ativo mobilizado esse veículo, por exemplo, mas aí pode ser qualquer ativo, né? Mas eu estou dando um exemplo que é mais didático do veículo. Então, tomou crédito na entrada de IBS e CBS e, por algum motivo, já é uma rotina da empresa, por motivo de planejamento, distribuir esse dividendo dá um veículo para o sócio, se ele distribuir com o veículo em vez de dinheiro, na hora que ele distribuir, vai tributar o IBS e o CBS. Então, são detalhes que a gente tem que colocar no radar, porque se o ITCMD passar e o IBS e o CBS passar, e o que tudo leva a crer que vai, porque a gente falava na quarta-feira na palestra do sindicato que a espinha dorsal da reforma tributária já está montada. Eu acredito que o que vai acontecer agora no Senado é só o atendimento de uma classe ou outra para ter tratamento favorecido, né, para ter uma alíquota reduzida, algo dessa natureza. Mas o racional da reforma tributária já está pronto. Então, assim, é algo que tem que colocar no radar, porque acho que as dores de barriga vai dar, por exemplo, lá na declaração de imposto de renda de pessoa física. Vai ser nessa hora que as dores de barriga vai dar. Porque toda essa distribuição ela vai ter que constar lá na declaração do sócio. Então, assim, percebe-se que há uma escalada para tributar lucro.
né, para chegar até a tributar o lucro, que não é desproporcional e que nem é dividido e que nem é distribuído como ativo. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá bom. Vanildo, fala. Eu queria perguntar para o Leandro, eu estava lendo essas semanas um resumo aqui da minha consultoria dessa reforma tributária, então, assim, independente dessa lei complementar, dessa regulamentação do Congresso, lá se vai sair esse ano ou não, se vai sair ano que vem, em 2026 já tem CBS 0,9 e IBS 0,1, é isso? Isso, exatamente. A gente falava isso na palestra, no sindicato de quarta-feira, o seguinte, 2026 vai ser um ano, a gente pode dizer assim, de muita labuta. Por quê? Porque as assessorias contábeis elas vão trabalhar com dois sistemas. Vamos dizer assim, o antigo e o atual. Então, você vai ter que estar operacionalizando, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS e ISS. E vai ter que estar operacionalizando CBS e IBS. Isso em 2026, certo? Quando chegar em 2027, PIS e COFINS é extinto e entra o CBS, tá? Definitivamente, o PIS e COFINS é extinto e entra o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui o PIS e COFINS. E aí, o IPI é reduzido a zero em todo o território nacional, exceto na Zona Franca de Manaus, e entra o IS, que é o Imposto Seletivo, que é mais conhecido como um Imposto sobre o Pecado. Então, assim, até trouxe esses dois temas aqui, do TCMD sobre distribuição desproporcional de lucros e sobre a distribuição de dividendos, e também a devolução de capital também, porque se o sócio estiver saindo da sociedade e devolver o capital para ele, nessa devolução do capital, né, se essa devolução do capital ela for em bem, se eu devolver um bem no valor desse capital que ele integralizou, também vai ser tributado pelo IBS e pela CBS. Então, assim, tem que colocar no radar, eu falava na quarta-feira para o público presente, que vai ter que se capacitar, vai ter que treinar, vai ter que ter uma consultoria jurídico-tributária especializada, não é essas consultoria pronto-socorro, essas revistas que traz muito superficialmente, porque senão as dores de barriga vão ser maior do que a gente pensa. E sem falar do planejamento tributário, né? Que, por exemplo, o Simples Nacional. O Simples Nacional, que está no meio da cadeia, ele vai ser desidratado, ele vai ser pulverizado. Por quê? Porque o adquirente vai precisar de crédito. O Simples Nacional não vai ter para dar. Se ele optar por recolher o IBS e CBS por fora, aí vem um outro problema. A alíquota que era 26,5%, o ministro Haddad já se pronunciou e falou que é 27,97%. Então, que era 26,5% de CBS e BS, vamos botar 28 redondo. Aí, se porventura a empresa do Simples, que o mercado vai forçar ela, o próprio mercado vai forçar ela. Ô, Leandro, pergunto, e quer dizer que essa coisa vai rasgar a Constituição, que a Constituição está bem clara lá no artigo, me parece que é 149, que é obrigado a dar um tratamento diferenciado para as empresas, certo? Como que fica? Na verdade, presidente Everaldo, se a gente for pensar, se a gente for fazer uma análise crítica, esse tratamento diferenciado, ele existe em termos. Vou lhe dar um exemplo. Por que eu, optante pelo Simples Nacional, eu só posso transferir crédito de ICMS e não crédito de todos os tributos? Mas, Leandro, a maioria das empresas, 95% das empresas, certo? Ela não vende, certo, para quem vai revender, ela vende ao consumidor. Não, mas nem sempre o Simples Nacional é varejista, não, presidente. Mas nem sempre 90% ué. Não, vou lhe dar um exemplo, prático. Aquelas confecções da 44. Confecção da 44 não vende para um CPF, ele vende para um PJ. Que representa a confecção em termos de empresa, certo? Representa o quê? Não, estou dando um exemplo. Eu estou dando exemplo, mas tem muito Simples Nacional que não é varejo, não. Nem todo Simples Nacional vende película de celular, vende capa de celular, não. Ele vende para camelô lá que não tem nem cadastro estadual, nem nada só. Eles vendem para os camelô que
que sai, vem comprar aqui, vai lá, vende lá, como se fosse lá de Paraguai. A maioria presidente, não vende, não. eu posso Vai. lhe afirmar, o impacto da reforma tributária sobre o Simples Nacional é bom se preparar, porque ele vai vir com tudo, o impacto vai ser forte. O impacto vai Vamos ser pensar, forte. né? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito desse assunto? Eu gostaria de saber do seguinte, vocês. Alguém registrou uma associação recentemente? Ninguém? Alguém registrou uma associação recentemente? Vanilson, você registrou? Registrei, se não estiver enganado, do ano passado, esse ano não. Ano passado, tá bom. É. Então, eu vou lhe perguntar uma coisa. Uma associação, ela, quando vai formar associação? Formar associação, juntou os pessoal, tem que fazer o edital? Severaldo, o cartório normalmente exige lá dependendo do tipo de associação, do que se pretende, e dependendo muito do cartório também, onde você vai registrar, a melhor pessoa para consultar isso, quais documentos, é o próprio cartório lá da cidade, onde vai constituir essa associação. Porque tem uns que pedem uma coisa, outros pedem outra, sim, mas tem que ter o edital lá de lista de presença, edital, normalmente eles cobram isso na hora de vai registrar lá no cartório. Entendeu. Ótima ideia. Mas esse edital, ele tem que ser publicado no jornal de grande circulação? Normalmente, do ano passado que eu mexi, o cartório não exigiu, ele exigiu lá, por exemplo, como se fosse pode ser carta convite ou edital, se você quiser colocar em jornal de grande circulação, pode ou não, então pode fazer carta convite Mas direcionada é para obrigado a pessoas. colocar em jornal de grande circulação? Não é. Dependendo Eu já vi dificilmente muita é associação obrigado. que nunca precisou de edital, porque já vai várias vezes, edital em jornal de grande circulação, certo? Agora, a única coisa que eu procurei foi o edital, certo? Quando eu que falo de edital que é obrigatório, segurança, seria na lei das SAs, né? A 6.404, fala que os acionistas, para fazer a assembleia, tem que publicar no jornal de grande circulação ou no diário oficial, né? O normal de associação é usar a carta convite, que você manda carta para as pessoas, convidando elas para participar da Assembleia de Constituição. Aí lá vai ter a lista de presença, vai ter a minuta do edital, que eles cobram a minuta, depois o edital não, o estatuto, minuta do estatuto, depois que vai votar o estatuto. Denilson, aqui é que nós estamos querendo criar, já está todo já esquematizado, são 40 pessoas só, ninguém mais entra, certo? Melhor, qual a cidade? É Goiânia? Não, da Bolândia. Então é melhor consultar o cartório lá do município, quais documentos ele precisa, porque cada município, cada cartório tem a sua regra. Então, tá, ótimo. Zé Alves, fala. Nós registramos aqui, tem uns 2 anos, aqui em Lusiânia, e o edital ele pode ser pro forma, assim, você põe lá no local de maior circulação, né? Onde essa associação vai ser montada, por exemplo, a associação de bairro, e aí naquele bairro onde ela vai ser criada, fixa aquilo ali, e depois você apresenta formalmente o cartório. Você publicou ele e deixou ali na publicidade, né? Com a assinatura de quem vai dirigir a sessão, né? A ata, né? Quem vai ser o presidente que vai presidir essa abertura lá, e tudo certo, estatuto. Fábio, fala. Bem, se você pesquisar as orientações com relação à associação sem fim lucrativo, no site dos Ministérios Públicos, todos eles recomendam e falam como procedimento a publicação em jornal de maior circulação. Fábio, mas você tem alguma lei que especifica assim, é obrigado a fazer, editar no jornal de grande circulação? A lei eu não achei, não. Achei a exigência do Ministério Público. Não, mas sei lá, não é bem assim também não, Fábio. Então, o Código Civil não fala.
só fala, certo, da lei do SSA, a única coisa que fala em edital, que é obrigado, é a lei do SSA na 4.404, certo? Só isso que falou, certo? Agora eu pergunto, vou formar uma associação, aí eu tenho. Quem vai fazer isso? Quem é apto a fazer essa publicação em jornal de conciliação? Eu não vejo dessa maneira. Mas a ideia do nosso colega do Zé Real é o seguinte: nós vamos no cartório e perguntar se há necessidade do edital, certo? No jornal de classificação. Fala, Vanildo. Severaldo, para a gente que é encrenqueiro igual eu, às vezes, a norma que regulamenta isso, ou seja, as regras que o cartório tem que seguir, tem um código de normas e procedimentos dos cartórios que ele tem que seguir para todos os atos que eles vão registrar, seja uma associação, uma empresa, ou seja, um CNPJ que é obrigado a registrar no cartório, uma fundação. Então, ou seja, o Ministério Público pode apitar mais na parte de fundação, porque eles são obrigados, como diz, velada pelo Ministério Público, eles são obrigados a meio que auditar, tanto é que tem que prestar conta para o Ministério Público, uma associação privada. Então, a associação, se você quiser seguir a risca, vai lá no Tribunal de Justiça aqui de Goiás, se for em Goiás, lá tem um código de normas e procedimento dos mas a ideia cartórios. Do Mas o primeiro lugar que eu recomendo é no cartório. Dele, né? O primeiro lugar no cartório, se o cartório está pedindo alguma coisa que é absurda, aí você leva o código de norma para o cartório. Fala assim, o Tribunal de Justiça diz que eu devo apresentar isso. Lá está escrito quais documentos você tem que apresentar no código de normas do Ótima tribunal. Ideia. Vocês me ajudaram muito, tá? Alguém mais vai querer falar sobre esse assunto? Não, né? Próximo assunto. Alguém tem assunto aí? Fernando, fala. Esses dias eu abri uma associação aqui, o cartório pediu um requerimento da convocação. Só fiz o requerimento, não tinha só o requerimento. O requerimento da convocação, certo? Mas não precisa um edital de convocação publicado em jornal de grande circulação, não, né? De maneira nenhuma. Beleza. A ata, depois a ata, né, criando a associação, depois o estatuto. Exato. Tá. Carlos, pode falar, Fernando. Quando foi registrar, aí eles pedem, ao invés de ser da convocação, ele pediu um requerimento só. Não, faz o requerimento aí, como fez a convocação dos associados. Pronto. Beleza. Carlos. Meu outro assunto, beleza? Pode ser? Agora mesmo. O Fábio, você tira a mão sobre esse assunto, Fábio? Pronto, tira a mãozinha daí, então. Carlos, outro assunto, Carlos. Outro assunto. É o seguinte, vai me ajudar demais. Ótimo. Eu tenho uma gráfica, né? Ela é gráfica e também tem outras atividades. Impressão de material para uso publicitário e impressão de material para outros usos, né? Quer dizer, a parte de gráfica dela, que está funcionando muito bem hoje, que é com os santinhos, cartaz, né, política, calendário, às vezes ela faz, isso vai ficar na gráfica, né? Normal. Agora eu pergunto, e adesivos e selantes ACM, vai ficar com impressão de material para uso publicitário? Vai ser nota fiscal de serviço ou de comércio? Aí que está a situação. A diferença. Alguém pode responder para nós? Só para atiçar um pouquinho, quando o material é aplicado, vamos supor, para determinada, vamos supor, pessoas, vamos supor, propaganda, né? Vamos supor, bloco de nota. Esse bloco de nota é o quê? É específico para aquela pessoa, certo? Então, o cartaz é específico, então, na minha concepção, seria serviço, certo? Mas, Vanildo, fala. Carlos, salvo engano, boa noite, primeiro. Boa noite, beleza. Salvo engano, gráfica é considerado, para fins de tributário, se eu não estiver enganado, como se fosse uma indústria, então é regida pelas regras do ICMS. Ela é isenta de ICM, na realidade, também, né? Aí, ou seja, indústria. Ela já é usando como se fosse uma indústria, entendeu? Porque ela faz cartaz, impressão pessoal, calendário, esses santinhos de política que está dando tudo como nota de serviço,
tá? E a informação que nós tivemos lá da Cefaz é que essa impressão de papel vai entrar como serviço. E gráfica também não paga o ICMS, né? Então, quer dizer, tranquilo. Agora, aquilo que ela imprime com adesivos, ACM, aí parece que já é diferente. Essa é a diferença que eu queria ver. Que aí me disseram que isso aí é produto. Que eu pego o material, o plástico, o ACM, e faço... Tira só uma dúvida. Essa empresa é do Simples Nacional? Ela está no Simples. Que anexo está tributando ela? No caso dela, tem anexo 1, né? Anexo 1, exato. Isento de ICMS. É a prestação de serviço, anexo 3. Ela tem anexo 1 e tem anexo 3. Ela tem os dois, né? Anexo 1 é comércio, anexo 3 é serviço. Exatamente, né? E aí ela é isenta de ICMS. Que bagunça é essa? Aí que está a coisa, né? Porque a impressão de adesivos, selantes, ACM, aí eles me falaram que isso é produto, porque inclui o plástico, tem ACM e tal, a impressão se torna uma venda de mercadoria. Quando você entra no anexo 1, nesse caso anexo 1, ela é tributada de ICMS normal. Agora, a prestação de serviço, certo? Aí não. Mas aí agora, o que é prestação de serviço e o que é venda? Aí nós temos que é a dor de cabeça. No serviço gráfico, que é isso? Como que é? Quando o serviço é prestado pessoal, só serve para aquela pessoa, então é prestação de serviço. É prestação de serviço. Aí é nota fiscal de serviço. Quando é o serviço que é público, certo? Aí é comércio, é indústria, né? É indústria. Então, quer dizer, aí vai para o anexo 2. É aí que está a dúvida agora, porque essa impressão de pessoal, de calendário, bloco de nota, cartaz, é impressão de papel. Mas vamos ver a opinião do Leandro aqui. Me falaram que essa impressão de papel é serviço. Leandro. Oi, Carlos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, chefe. Tranquilo, beleza? Fala aí. Primeiro o seguinte, informação aí do Estado para você é totalmente equivocada. A gráfica ela pode ser contribuinte do ICMS, ela pode ser comércio, ela pode ser indústria e ela pode ser prestação de serviço. Nenhuma das três situações ela está descartada. Vou te dar um exemplo. Vou chegar no seu caso, mas vou só contextualizar. Se a gráfica ela compra calendário para revender, ela é contribuinte do ICMS. Na indústria, ela não é. E tem gráfica que compra calendário só para revender. Não houve nenhum processo produtivo. Então, ela faz o calendário. A minha aqui, no caso, ela faz o calendário. Tá, então nessa situação ela é comércio e você vai, se for no Simples Nacional, você vai tributar no anexo 1. Agora, se ela faz impressão de material publicitário por encomenda para uso exclusivo do encomendante, vou te dar um exemplo, cartão de visitas que hoje quase não faz mais, diminuiu muito. Concordo. Por conta do site na internet. Então, o cartão de visita ele é sob encomenda, ele é personalíssimo, ele é para uso exclusivo do encomendante, aí é prestação de serviço. Agora, por exemplo, se esse adesivo que você fala, ele for fixado em uma mercadoria que for revendida, aí é nota fiscal modelo 55, né? Aí é ICMS. Certo? Porque esse adesivo ele vai acompanhar uma mercadoria que vai ser revendida. Então, aí não é prestação de serviço, aí é comércio. Você entendeu, né, Carlos? Eu entendi. Geralmente, os adesivos, o negócio de ACM, vai no carro, né? É plotagem, no caso, né? É personalizado. Aí é personalizado. Aí ele não tá fixado num produto que vai ser revendido, né? E ele estando fixado, vai serviço? Se ele tiver fixado num produto que vai ser revendido, a ICMS. Mas, assim, não pode esquecer que gráfica ela é só indústria ou só prestação de serviço. Não. Vai depender da leitura do negócio do seu cliente. Então, tem gráfica que faz as três coisas. Tem gráfica que é só comércio,
tem gráfica que é comércio, que é indústria, que é prestação de serviço. Então, E eu não tenho as existe, três. não existe Ela- padrão para gráfica. Você vai fazer a leitura do negócio jurídico do seu cliente para saber onde você vai tributar. Agora, se for todo produto, toda produção que for destinada ao uso exclusivo do encomendante, ou seja, não tem cadeia posterior, não tem uma etapa subsequente, nem de comercialização, nem industrialização, ou seja, ele passa a ser o consumidor final do produto, aí é prestação de serviço, nota fiscal de serviço, Concordo tributação. plenamente. Isso. Beleza. Então tá certo. Porque Fábio, fala. não vai seguir, né? Lá na Lei Complementar 116, tem o item 13.05, né? Lá ele fala o que é serviço e as situações em que há incidência de ICMS, lá no item 13.05 da Lei Complementar 116 de 2003. Lei complementar, qual? 116 de 2003, a do ISS. Ah, certo. É o item 13, né? 13.05. Mas essa lei complementar, o que ele fala, a lei complementar, ela fala só de serviço, né, Fábio? Mas ela dá situações em que, quando deixa de ser serviço e passa a ser ICMS. Ah, então tá. Ela mostra. Silvio, cara. fala. Realmente a lei complementar fala isso mesmo, Carlos, Carlos. qual que é o KINAI dessa empresa que você está perguntando? É operação mista, tá? Na Ah, Lei Complementar 116 de 2003, ela, no final da redação dos serviços, quando ela fala que é sujeito ao ICMS, ela está dizendo que a operação é mista. Ela fala o seguinte: olha, até aqui é prestação de serviço, mas os produtos utilizados é sujeito ao ICMS. então eu vou pegar pela relação, então. Relação do KINAI. Qual que é o KINAI? Você não sabe, não? Não, agora eu não sei. Eu não, Porque assim, ó, os que eu não consultei peguei. uns KINAIs aqui pela minha consultoria, tem uma ferramenta que busca as tributações de acordo com o KINAI. Eu joguei os principais KINAIs aqui que se enquadraria na gráfica, por exemplo, o principal, que é serviços de acabamentos gráficos, assim, ó, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação. Esse KINAI é o 18.22.999. Aqui diz que ou é anexo 2 ou anexo 3. Então, quer dizer, Fica tributado a nenhum quer desses dizer, dois anexos, vai depender do que venda ou está pode ser fazendo. serviço, né? Pode ser Então, assim, ICMS ou pode ser serviço. ou anexo 2 ou anexo 3 lá no Simples Nacional, que você falou que é do Simples. Exato. Mas assim, ó, Ricardo, vai na Lei Complementar 116 de 2003, após você ter feito a correta leitura do negócio jurídico do seu cliente, vai no item 13.05, porque não vai em ferramenta de revista, não, porque senão sua autonomia intelectual ela vai lá para baixo. Você fica sem poder de interpretação. E aquela ferramenta de revista ela é padronizada. Ela não se adapta a caso concreto do seu cliente. Então, faz a leitura do subitem 13.05, da lista anexa à Lei Complementar de 116 de 2003, está bem claro lá. Olha lá, fala composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicherias, incografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporado de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos de instrução. Por quê? Porque vai acoplado ao produto que vai ser revendido, aí é ICMS. É ICMS, exato. Não entendi. Ótimo. Tem necessidade de ser É claro, Carlos. Te prejudica muito. Evani, é sobre esse assunto, Evani? Liga o microfone. É outro assunto? Liga o microfone, Evani. O microfone. Evani, liga o microfone. Não, é porque era o primeiro assunto, só que não deu tempo de eu entrar. Aí eu estou só aguardando ter um prazo aí para fazer só tirar uma dúvida. Tá. Eu posso falar agora? Espera um pouquinho. Guilherme, é sobre esse assunto, Guilherme? Não, é um outro assunto. Tá bom. Então, primeiro, ficou claro, Carlos? Ficou, beleza, tranquilo. Vou olhar lá na Lei Complementar 116 e acho que lá já dá, tranquilo. Mas valeu, muito boa explicação. Valeu, Vanildo. Valeu. Obrigado. Evani, pode falar. Não, quase o primeiro assunto que estava aí, mas a coisa é rápida, porque eu estou com uma empresa que
foi notificado pelo Sindicato do Comércio, e eu tenho as RAIs que comprovam que eu não tenho vínculo empregatício até 2021. E na social, tem eu não vi lá jeito nenhum que prova que não tem vínculo empregatício. Alguém já passou por essa situação? Como prova que não tem vínculo empregatício? Eu não entendi, Devani. Ela é uma empresa do Simples Nacional que não tem vínculo empregatício. Ah, Ela não tem empregado. E ela, a RAIS, eu tenho a RAIS de 2, 3 anos. Os últimos anos não tem RAIS. Eu tenho uma forma de eu provar que nos últimos anos ela não teve vínculo empregatício, já que a RAIS foi extinta? tem sim. Ô, Leandro, fala para nós aí a respeito. Não, José Aldo, pode falar. É social. É outro assunto? Não, pode. Leandro, como que vai provar que essa é... Eu acho que através o Leandro que vai saber disso aí. Leandro, fala. Leandro? Não falou, não. Vanildo, fala então. Boa noite, colega. Até pouco tempo, lá no site do Ministério do Trabalho, tinha um acesso lá com um certificado digital da empresa, onde você baixava como se fosse aquele mesmo documento que era gerado no programa da RAIS, aquele mesmo PDF, no mesmo formato, só com as informações alimentadas do e-social. Eles meio que parece que tiraram aquilo e agora criaram tipo um formulário que você tem que justificar por que você está pedindo a RAIS, não sei como é que vai vir isso também, acho que vai vir no mesmo formato que era a RAIS antiga, aquele documento em PDF que vai dizer, foi enviada informação do fulano, Beltrano, está aqui as remunerações mês a mês, todas as informações de acordo com esse social. Se não enviou nada, eu creio que ele deve enviar um negócio como se fosse uma RAIS negativa. Mas aí você tem que pedir, tem um formulário lá dentro do Ministério do Trabalho, na parte de serviço ao empregador, você acessa com certificado, e aí você solicita isso, eu não sei quanto tempo demora, aí você pede a RAIS, parece que também pede informação relacionada à CAGED. Até pouco tempo você conseguia fazer isso sem pedir, agora você tem que pedir, e eu não sei quanto tempo demora para eles te responderem. Vanildo, a partir do momento que ele não apresenta mais o E-Social, no termo o E-Social ser empregado, esse documento não vale? Mas é porque o E-Social é um web service, é um programa lá, ele não emite relatórios, então, ou seja, ele não te diz, a partir de quando você começou a enviar E-Social, o seu E-Social está sem movimento. Lá no E-Social, em lugar nenhum vai te dizer isso. Ainda mais se você usa um programa de folha para transmitir os eventos, os protocolos de envio e os recibos de retorno estão dentro do seu sistema. Então, o E-Social não tem relatórios. Então, por isso que lá no site do Ministério do Trabalho tem esse, vamos dizer assim, um relatório da RAIS nos moldes do antigo programa da RAIS. Então, lá você vai pedir isso. Vamos ver se o Zé Aldo clareia para o nosso colega. O E-Social também, ele alimenta todas essas informações aí, meu presidente. Ele alimenta a CAGED, ele alimenta a RAIS, embora sejam obrigações obsoletas, vamos chamar assim, mas elas ainda são alimentadas pelo E-Social, conforme o colega aí falou. Então, o E-Social, ele impulsionado, ele vai fazer a CAGED, ele vai fazer a RAIS, só tem que procurar onde é que vai consultar. Eu também estou meio desatualizado aqui, depois se quiser anotar meu número. Zé, Senhor? Eu acho que procurando lá tem um relatório, viu? Pois é, eu também tenho, mas como o colega falou, acho que agora tem que preencher um formulário solicitando ele. Ficou um pouco mais difícil. Tem relatório lá. Eu vou olhar amanhã lá, então, se tem relatório no próprio Ministério do Trabalho, né? No próprio site do Ministério. Certo. Então tá ok, eu vou olhar lá amanhã. Guilherme, fala. A minha pergunta está no corpo do texto, no bate-papo. Eu coloquei uma pergunta aí no mensagens. Fala então, pode falar. Geraldo, eu tô com um caso aqui, é o seguinte, era uma empresa, 2 sócios, o sócio titular faleceu em 2023. Agora, foi há pouco tempo, fizeram o inventário, fazer a separação dos bens. Certo. Fui fazer o processo no REDSIM da baixa da empresa. Só que lá pede no certificado da nova titular,
a procuração digital. Só que o certificado antigo da empresa já não funciona mais, não dá certo mais. Alguém de vocês já passou por esse caso? Alguém pode responder para o nosso colega? Alguém pode responder para o nosso colega? Ô, Guilherme, aconteceu comigo exatamente o que está acontecendo. A minha sócia faleceu. Aí eu esperei o inventário sair. Depois que o inventário saiu, eu peguei, arquivei junto, certo, com o processo, certo? Transformando ela em unipessoal, certo? E os herdeiros, certo? Declarou que ele não interessava mais participar da empresa, certo? Aí é como se eu estivesse comprando o capital dos herdeiros. Ah, tá. Mas é onda aí. Fala, o Wagner. Geraldo, fala para ele me ligar no PV amanhã, que eu estou no trânsito, estou ouvindo a reunião aqui, e aí eu tive um caso desse aí e resolvemos, tá? Nós estamos tentando, quase concluindo já a questão. Sócio falecido... Guilherme, aí você me liga amanhã, que eu voltou o telefone, ele autorizou, do Wagner para você, tá? Não, tranquilo. Obrigadão. Tá, beleza. Pronto, tá bom. Alguma coisa mais, pessoal? Alguma coisa mais? Alguma coisa mais? Então, eu gostaria que na próxima semana viesse mais gente e convidasse mais pessoas, né? Tá bom? Muito obrigado a todos. Até mais, boa noite. Obrigado, boa noite. Microfone, tchau. Boa noite. Uhum.